culto online da Igreja Metodista. Neste domingo, nós falaremos sobre o tema Um Amor Diferente. O amor de Deus é um amor diferente. O amor que foi demonstrado na cruz do Calvário por Jesus é o amor ágape, um amor diferente. E eu e você, quando somos chamados a seguirmos a Jesus, nessa jornada de quaresma, onde nós preparamos-nos para seguir o Mestre, nós somos chamados também a aprender a amar, também como Ele amou. Amar os nossos irmãos, amar a Deus, e eu e você então somos desafiados a aprender mais sobre este amor. Oremos juntos neste momento. Ó Deus, nós te louvamos pelo seu grande amor por nós, demonstrado na cruz do Calvário. Neste dia em que nós meditaremos sobre este tema tão grandioso que é o teu amor por nós, Senhor, ajuda-nos a perceber o quão amados nós somos por ti e como nós somos chamados também a amar os nossos irmãos e amar a ti. A seguir o teu exemplo, Jesus, e a também de todo o nosso coração crescermos em amor. Abençoa-nos nesse dia e prepara os nossos corações nessa jornada de quaresma, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Leitura do Salmo 107, dos versículos 1 a 6. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam nos remidos do Senhor os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Cristo salva.
da primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tínhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amamos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que ele nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este testamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Palavra do Senhor. Se Deus está por nós, quem estará contra nós? E quem irá por nós? Ninguém. Nem a morte, nem a vida nos podem separar do amor que nos quer dar. Ninguém. E o mundo há de cantar à luz do teu olhar, à luz do amor. E o mundo há de entender o que é o teu viver, o que é o amor. E o mundo há de cantar à luz do teu olhar, à luz do amor. E o mundo há de entender o que é o teu viver, o que é o amor. Sem medo avançarei, a ti me consagrei, e assim tudo arrisquei por ti. Ninguém eu temerei, sem ti nada farei, sei bem nada serei sem ti. E o mundo há de cantar à luz do teu olhar, à luz do amor. E o mundo há de entender o que é o teu viver, o que é o amor. E o mundo há de cantar à luz do teu olhar, à luz do amor. E o mundo há de entender o que é o teu viver, o que é o amor. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. O apóstolo João coloca então como parte do caráter de Deus, parte da natureza de Deus, ele ser então definido com esta palavra que nós conhecemos, que é o amor. Na língua portuguesa, a palavra amor é usada para uma série de significados. Nós amamos uma comida, como também nós amamos uma pessoa, como nós também amamos futebol. E a gente usa para uma grande gama de significados a palavra amor, a um ponto de às vezes não conseguir discernir bem o que nós estamos querendo dizer. Na língua grega, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, algumas demais palavras são usadas para definir tipos diferentes de amor. Nem todo tipo de amor que nós temos na Bíblia
significam um mesmo tipo. E no Novo Testamento, especialmente, nós temos 3 formas no grego em que é demonstrado amor. O primeiro deles, que nós aqui já vamos começar a falar e vai ser o centro hoje do nosso estudo e mensagem, será sobre o amor de Deus, chamado na Bíblia, no grego, o amor ágape. Também existe o amor filéu, que é o amor de amigos, de irmãos. E também o amor eros, que traz a conotação do amor de cunho sexual. Quando a Bíblia fala de um amor e da maneira como Deus nos ama e da maneira como Deus, então, é definido no seu caráter, a palavra que o apóstolo João e vários demais autores do Novo Testamento usam é a expressão ágape. Deus é ágape, porque Deus amou o mundo de uma forma ágape, é que Ele deu o seu Filho unigênito. E quando a gente começa a perceber a maneira como Jesus ama, dando a sua vida, morrendo de uma maneira estranha, onde Ele colocou as outras pessoas à frente de si próprio, nós percebemos que o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus é um amor diferente dos demais tipos de amores que muitas vezes eu e você convivemos, conhecemos e praticamos. E quando a Bíblia então fala de amor e fala do amor de Deus, ela usa essa expressão ágape. O texto bíblico diz: nós só podemos amar a Deus porque primeiro Ele nos amou. E o texto bíblico fala, é claro, nessa dimensão ágape. Nós só temos a condição de aprender com este amor de Deus, o amor ágape, à medida que nós primeiramente usufruímos, experimentamos. Não podemos dar aos outros aquilo que nós não temos, aquilo que nós não recebemos. E é exatamente esta analogia que vai ser presente durante todo o Novo Testamento. Nós só podemos amar os nossos irmãos a partir do momento que nós também recebemos deste amor manifesto na cruz do Calvário. Lá Jesus demonstrando o seu grande amor por nós. Mas a pergunta que precisa ser feita é a seguinte: se Deus é conhecido por este amor ágape e os cristãos são chamados a seguir os passos de Jesus, significa que eu e você também deveríamos ser conhecidos, também deveríamos ser sinônimos do amor de Deus. Assim como Deus passa a ser conhecido pelo amor, Deus é amor, deveria ser também a mais plena verdade, a afirmação: os cristãos são amor, ou o crente é amor. A manifestação, a vida, a prática disso. Mas eu e você precisamos então conhecer mais a fundo sobre o amor de Deus. Esse texto que nós lemos tanto em João, no Evangelho de João 3,16, como também aqui em 1 João, falam-nos dessas dimensões e algumas facetas deste amor de Deus que deve ser vivido por cada um de nós na verdade, na prática, na realidade da nossa vida. E eu gostaria de, nesse dia, a gente refletir sobre 3 qualidades ou 3 características do amor ágape, do amor de Deus, primeiramente para conosco, e este amor que também nós devemos aprender, receber e manifestar aos outros também, especialmente aos nossos irmãos. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o amor de Deus, ele é intencional, ele é dirigido. O amor de Deus tem um foco muito claro. A gente não vê Deus falando, Jesus falando sobre amor de uma maneira vaga. Mas todas as afirmações que eu e você encontramos no Novo Testamento, em que Jesus fala sobre a sua obra, missão, Jesus sempre falou de uma maneira muito clara e intencional. Ele fala em João 13 que ninguém tem maior amor, e ele está usando a palavra ágape aqui, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida de uma forma intencional por mim e por você. Não foi de uma maneira vaga. A cruz não foi sem nome, não foi de uma maneira genérica, mas a cruz foi dirigida. Jesus tinha em vista os seus discípulos. Jesus tinha em vista o seu povo. Eu e você podemos fazer o exercício e entender que, de fato, Jesus morreu naquela cruz não pela humanidade no sentido genérico, mas Jesus morreu naquela cruz intencionalmente por cada pessoa, por cada um de nós.
Naquela cruz foi por mim, foi por ti, foi por cada ser vivo, por cada criatura deste mundo. Jesus morreu naquela cruz de uma forma intencional. E o exemplo claro disso começa no próprio Deus. O texto bíblico diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem que Deus amou? Deus amou o mundo para salvá-lo, para redimi-lo, para perdoá-lo. Houve uma clara intenção, houve um foco decidido e claro. Quando a gente olha o ministério de Jesus, a gente consegue perceber este amor intencional. Jesus não era alguém que falava bonito e falava muito sobre amor, mas intencionalmente esse amor era dirigido às pessoas. A mulher samaritana, aos pobres, aos leprosos, aos paralíticos, à viúva e tantos exemplos nas Escrituras. Todos os milagres de Jesus foram, na verdade, motivados por este amor intencional. Jesus querendo abençoar aquelas pessoas, mudar a vida daquelas pessoas. E nesta intencionalidade, ele manifestou o quanto ele amava o seu próximo, amava aquelas pessoas. Este exemplo de Jesus serviu para os discípulos e hoje serve para nós. Aquele que ama Deus deve amar o seu irmão. Há uma intencionalidade, há um foco. Nós amamos as pessoas. Nós amamos o irmão que senta do nosso lado. Nós amamos as pessoas que convivem conosco. Elas têm nome, elas são únicas. E tal como Deus as ama de uma maneira intencional e dirigida, eu e você também somos chamados a aprender a amar a Deus e ao nosso próximo dessa maneira profundamente intencional. A segunda característica do amor de Deus é que o amor de Deus é prático. Nós não vemos Deus dando uma lição ou apenas teorizando sobre o que Ele faria no mundo. As profecias do Antigo Testamento sempre falaram em termos práticos, apontando sobre aquilo que viria a acontecer. A Virgem dará uma luz, de Nazaré viria então aquele que seria o Salvador. E inúmeras profecias sempre colocaram aspectos muito práticos. Mas, por excelência, quando a gente vai procurar por momentos práticos e a prática do amor de Deus, ela é manifesta claramente na vida de Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que o amor, por mais princípio teórico, por mais sublime que venha a ser como princípio e essência, o amor de Jesus e o amor de Deus sempre foi traduzido de uma forma prática às pessoas. Por que Jesus curou os paralíticos, como eu disse já antes? Porque Ele amava os paralíticos. O amor assumiu formas práticas. Quando Jesus vira aos discípulos e dá aquela ordem, dai-lhes vós mesmos de comer, Jesus se importa e fala, essa multidão é como ovelhas que não tem pastor. Jesus está amando aquelas pessoas. E a maneira de Jesus mostrar esse amor de Deus e o seu amor pelas pessoas, pelos seus discípulos, sempre foi de uma maneira prática. Eu gosto de uma expressão que a gente costuma dizer entre família, que é a seguinte: quem ama, cuida. Não dá para você falar que ama e continuar de braços cruzados. Um bom exemplo disso é uma mãe. Uma mãe amorosa é uma mãe que fará na prática o que estiver ao alcance para ajudar e abençoar o seu filho. Se o filho tem fome, o amor da mãe então vai se transformar em um prato de comida. Se o filho tem frio, o amor da mãe vai fazer o possível para aquecer aquela criança. E o amor da mãe, assim como o amor de Deus, ele assume as necessidades, a forma prática para cobrir e suprir as necessidades daquilo que é o foco deste amor, o alvo deste amor, que sou eu e você. Por que as pessoas, quando chegam a Deus, muitas das vezes, à procura de alguma coisa, nosso Pai Celestial as atende, as cura, as livra, como inúmeras histórias nos Evangelhos? Por que nem sempre aconteceu da mesma maneira? Porque as pessoas tinham necessidades diferentes. Porque as pessoas eram diferentes. E tal como eu e você, o nosso Pai Celestial olha para nós e quando Ele decide então e é manifesto este amor por nós, o amor de Deus é traduzido para nós em termos práticos. E a mesma coisa é verdade para nós e para com o nosso irmão e para com o nosso próximo. Se nós amamos a Deus,
então significa que o nosso amor também se tornará em atitudes e ações práticas. Certa vez eu estava na igreja e um irmão, no final do evento, houve uma festa na igreja, as pessoas comeram, algumas derrubaram comidas pelo chão e a igreja estava toda suja, muitas pessoas comeram, celebraram naquele dia e foram todas para casa. E ali, enquanto eu, a minha esposa e alguns poucos irmãos estavam na limpeza, veio uma pessoa que era recém-chegada na igreja. E ela, sem falar nada, chegou, pegou a vassoura, começou a varrer junto, ia limpar, e a gente ali, como era uma pessoa nova, recém-chegada na igreja, quase que um convidado ainda, ela falou, olha, não se preocupe com isso, pode deixar que a gente faz isso. E aquele irmão, de uma maneira muito sincera, falou assim, não, eu não faço isso por vocês, mas eu faço isso por amor a Deus. E ali, aquele homem com aquela vassoura na mão, eu fiquei constrangido em dissuadi-lo, em tirar-lhe a vassoura da mão, porque ele estava fazendo aquilo, ele estava traduzindo o amor dele a Deus de uma maneira muito prática, limpando o chão do templo da igreja. E queridos, assim também é a verdade quando nós ofertamos, nós contribuímos financeiramente com a obra de Deus. Nós estamos tomando uma atitude prática. Quando nós amamos o nosso irmão, nós então amamos em atitudes práticas. Nós oramos por ele, sim, mas nós também daremos comida se ele tem fome, nós daremos roupa se ele tem frio, ajudaremos ele com trabalho se ele está em necessidade. E o amor cristão, o amor de Deus, e o amor que deve ser manifesto através da vida de cada um de nós, deve ser este amor prático. Nós colocamos a mão no arado, nós ajudamos não na teoria, nós não falamos só de amor nos templos, nos púlpitos, nós não lemos só as mensagens de amor. O cristão, eu e você, somos chamados a mostrar este amor e o quanto nós amamos, não pela grandeza do nosso discurso, mas pelas atitudes que eu e você fazemos. Se você ama, você cuida. Naquele dia, quando Jesus falou aos discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Ali foi uma grande prova, aquela multiplicação dos pães e peixes, mas o amor de Deus foi traduzido naquele dia, naquele momento de necessidade, em pães e peixes, que mataram a fome de centenas de milhares de pessoas. Eu e você hoje não somos diferentes. Nós vivemos uma sociedade, muitas das vezes, hipócrita, há muito discurso. E a grande prova, a grande verdade está nas atitudes, está na prática, na vida de cada um de nós. E é ali que eu e você somos chamados a, exemplo de Jesus, a amar na prática. O amor de Deus é intencional, focal, dirigido. Em segundo lugar, o amor de Deus é prático. E em terceiro lugar, o amor de Deus é sacrificial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. A gente, quando pensa em sacrifício, eu já ouvi pessoas falando, não, mas se é sacrifício, então não é... Deus não vai aceitar um sacrifício, porque sacrifício é algo que é penoso, difícil. Mas a verdade é que o exemplo de Deus de sacrifício, nesse sentido, é alguém que ama tanto, que quando se torna em abençoar, quando se torna em ajudar ao nosso próximo, aquilo se torna tão prazeroso. Por mais difícil, por mais precioso que seja aquilo para nós, como o caso de Deus dar o seu próprio Filho, mas aquilo é uma genuína oferta de amor. E essa oferta é dada como sendo a coisa mais preciosa que Deus tinha, o seu próprio Filho. E ali Ele manifestou o seu amor em termos práticos quando Jesus morreu por cada um de nós na cruz do Calvário. Mas a maneira como o amor de Deus foi manifesto foi de uma maneira sacrificial. Se alguém perdeu nessa história, foi o Pai e foi Jesus ao morrer naquela cruz. Ele perdeu a própria vida. Mas à medida que o Pai perde um filho, à medida que Jesus perde a sua vida, à medida que Cristo padece por cada um de nós, é exatamente nesse momento de sacrifício que o Pai vislumbrou e sabia que cada um dos seus filhos, cada um dos crentes, cada um de nós, poderíamos experimentar então um grande privilégio, uma grande recompensa, que não seria pelos nossos méritos, mas seriam pelos méritos do sacrifício que Ele fez por nós. Custou a Ele tudo, mas foi por causa deste sacrifício, foi por amar a nós, que esse sacrifício possibilitou-nos a nós então sermos perdoados e a também nos tornarmos filhos de Deus.
Nós somos chamados a amar a Deus e amar o nosso próximo também dessa maneira sacrificial. Nós somos chamados a abrir mão dos nossos planos, por vezes, das nossas vontades, dos nossos recursos, não com pesar, não com tristeza, mas a dá-los por amor. Não se torna um fardo esta atitude sacrificial, mas porque nós estamos vislumbrando o que este amor, essa atitude há de fazer, como foi a cruz de Jesus e o resultado transformador nas nossas vidas. Da mesma maneira, nós não pensamos duas vezes em sacrificar-nos para o bem do próximo. Hoje eu e você somos chamados a viver dessa forma também sacrificial. No mundo em que cada vez mais as pessoas amam a si próprias, as pessoas caminham de uma forma egoísta, preocupadas apenas com elas próprias, nós somos chamados a preocupar-nos com o nosso próximo, preocupar-nos com os outros, amá-los desta maneira sacrificial, que elas nos custem, não pelo pesar de nos custarem, mas elas nos custem e isso seja prazeroso para nós nos deixarmos gastar, nos deixarmos sacrificar para o bem e a salvação dessas outras pessoas. O amor de Deus é intencional, o amor de Deus é prático, o amor de Deus é, com toda clareza, sacrificial e a cruz é o melhor exemplo disso. Mas a gente também não pode esquecer que, tal como Jesus negou-se a si próprio, tomou a sua cruz e foi até as últimas consequências, agora somos eu e você. Somos chamados a seguir as pisadas de Cristo. Aprender a amar como Cristo amou. Também intencionalmente, na prática e sacrificialmente, a fim de que o amor de Deus seja manifesto neste mundo perdido e muitas vezes desamado. Que eu e você nos despertemos e que o amor ágape surja nas nossas vidas e na prática do nosso dia a dia e nos nossos relacionamentos. Você ama a Deus? A melhor prova, talvez, que nós temos disso é a maneira como nós estamos amando aos nossos irmãos. Porque aquele que não ama ao irmão que vê, como pode dizer que ama a Deus que não vê? E se de fato Deus é amor e nós estamos cheios de Deus, como pode eu e você, cheios de Deus, não amarmos ao próximo, não amarmos ao outro? É uma incoerência nós dizermos que amarmos a Deus, que amamos a Deus, se de fato na prática nós não amamos o nosso irmão, não amamos o nosso próximo. Que eu e você cresçamos neste desafio e que o amor não seja fingido ou da boca para fora ou no discurso cristão ou apenas no citar de alguns versículos das Escrituras, mas que o amor seja verdadeiro, seja visível na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe e juntos cresçamos neste amor. Oremos. Senhor, naquela cruz, Tu deste a vida por cada um de nós. De uma maneira prática, o Senhor sabia que não havia plano B ou escapatória, mas o Senhor sabia que na prática o Senhor precisaria morrer verdadeiramente naquela cruz para demonstrar o seu amor e perdão por nós. Mas tudo isso o Senhor fez com este coração sacrificial, disposto a negar-se e a colocar nós em primeiro lugar, ainda que isso custasse a sua própria vida. Obrigado por este amor que nos constrange. Que daqui para frente também o Senhor nos ajude a vivermos este amor a cada dia. E a que através dessa nossa prática e vida e testemunho, outras pessoas também sejam transformadas pelo Teu amor. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém.
Deus amou-nos de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu próprio Filho, aquilo que mais precioso tinha para a nossa redenção, para a nossa salvação. Tal como o apóstolo João nos ensina, também devemos mostrar o mesmo tipo de amor para com Deus. E como é que podemos fazer? Também dedicando a Ele aquilo que recebemos. Os nossos dons, o nosso tempo e também um pouco das nossas posses. E que neste tempo de oferta possa então ser uma oportunidade de nós mostrarmos com alegria, com gratidão, o amor que temos por Ele. Que não seja apenas um compromisso de um crente, mas também uma oportunidade de o servirmos, uma oportunidade de o louvarmos. Pode fazer de várias maneiras, pode colocar a sua oferta num envelope e mais tarde entregar na sua igreja. Pode também fazer transferência por MBWay para o número de telefone que aparecer, ou então através do IBAN que também está a aparecer no ecrã. Que possamos fazer esta oferta com gratidão nos nossos corações, mostrando o amor que temos por Deus. Oremos. Querido Deus, querido Pai, Senhor, te agradecemos esta oportunidade de te ofertarmos, Senhor. Te agradecemos por aquilo que temos recebido, pelos teus dons nas nossas vidas, pela tua graça e misericórdia. Senhor, te agradecemos pelo amor que mostraste ter por nós ao entregar tudo o que tinhas, teu Filho Jesus. Senhor, que nós também possamos entregar estas ofertas com amor por Ti nos nossos corações, com um espírito de gratidão, de ação de graças, de louvor. Senhor, abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, abençoa a Tua Igreja e, Senhor, dá sabedoria também à Tua Igreja para saber aplicar da melhor forma as ofertas que aqui são feitas, Senhor. Senhor, fica connosco, cuida de nós e dá-nos um coração humilde, um coração que louva. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. forma de amar. Uma carícia, uma oferta, um aperto de mão, são gestos de amor do coração. Gestos de amor, gestos
na tristeza, na solidão, no sofrer, no viver. É preciso muito amor para superar a desilusão. Uma carícia, uma oferta, um aperto de mão, são gestos de amor do coração. Vou dar e receber, ajudar e ser amigo. Vou amar e servir, porque Jesus está comigo. Uma carícia, uma oferta, um aperto de mão, são gestos de amor do coração. Uma carícia, uma oferta, um aperto de mão, são gestos de amor